galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para o canal Xadrez Renato Neves. E hoje eu vou falar da revelação do xadrez feminino, Júlia Alboredo. Mas antes de qualquer coisa, eu peço para você se inscrever no meu canal, deixar o seu like e deixar nos comentários o que você está achando dos vídeos, dos exercícios de xadrez e dos vídeos no canal, beleza? Então vamos lá, hoje nós vamos falar da Júlia Alboredo. A Júlia é uma revelação do xadrez nacional, com excelentes resultados. A Júlia foi campeã sub-20, foi campeã dos Jogos Universitários, é atual campeã brasileira de xadrez. Ela já jogou vários torneios representando o Brasil fora do país, 4 sul-americanos, Olimpíadas de xadrez, e também jogou o Campeonato Mundial Feminino em 2021, feito inédito para uma jogadora brasileira, tá certo? Em 2022 ela conseguiu o título de mestre internacional de xadrez. É um título muito importante e muito difícil de se conquistar no xadrez. Tá certo? Então hoje meu vídeo é para Júlia, uma homenagem ao Júlia, e que apareça outras jogadoras, representando o Brasil em alto nível como a Júlia. Beleza? Então hoje vai ser uma partida da Júlia Alboredo contra a Lenka Petnikova, que aconteceu na Olimpíada de Chennai, na Índia, em 1922. Então vamos lá para a partida. Beleza, galera. A Júlia tá de branca e a Lenka tá de negras. A Júlia jogou E4, C5, cavalo F3, E6. Aqui é uma siciliana variante Paulsen. D4, peão toma, cavalo toma, cavalo C6. Essa aqui é uma siciliana variante Paulsen e muito tradicional na siciliana, uma das variantes tradicionais na siciliana. Poderia se jogar na Edoff ou a linha principal com cavalo F6 também. Segue a partida com cavalo C3, dama C7, bispo A3, 3, A6. Esse lance é um lance muito típico dessa variante, que o objetivo aqui são dois, Primeiro, evitar possíveis cavalos em B5 incomodando a dama, e ao mesmo tempo preparando o avanço B5, beleza? Seguiu a partida com A3, evitando esse lance. Principalmente o objetivo desse lance é evitar a cravada com bispo B4, esse incômodo. Seguiu a partida com cavalo F6, F4. Um plano interessante aqui, que a Júlia já começa a ganhar espaço no centro e também preparar um avanço na ala do rei. Seguiu com D6. Esse D6 aqui é um lance profilático, que o objetivo do D6, galera, quando joga D6, é você evitar que as brancas jogam E5. Então, segura o avanço das brancas no centro. Seguiu dama F3, preparando o grande roque por parte das brancas. As negras jogou bispo D7, desenvolvendo as peças, roque, bispo E7, G4. Esse lance é um lance típico tanto da variante Paulsen como na siciliana de forma geral. As brancas têm uma vantagem no centro devido o peão de E4 e vai atacar na ala do rei, com F4, G4, G5. Em contrapartida, as negras vão jogar A6 e bispo B5, contra-atacando na ala da dama. Então esses são planos bem típicos dessa defesa siciliana, ok? Seguiu a partida com cavalo D4, bispo D4 e E5. Todo lance de peão tem a sua vantagem e desvantagem. A vantagem aqui é que as negras estão lutando pelo centro, estão combatendo ativamente no centro, só que em compensação, quando você avança o peão, você dá casas para as peças adversárias. E no caso aqui na partida, são duas casas.
o ponto de D5 e o ponto de F5 fica vulnerável, fica umas casas excelentes para as peças brancas, porque o peão aqui em E6, ó, estava controlando essas duas casas, tá vendo? Então fica a dica, todo lance de peão tem suas vantagens e desvantagens, beleza? Seguiu a partida, E5, peão toma, e a Júlia joga dama G3, um lance interessante, né? Uma sutileza tática. Por quê? Porque ela joga dama G3, ó, e a dama tá atacando o peão de E5, assim como o bispo, ó. E o peão não pode capturar o bispo, por causa que senão jogaria dama captura dama. Então a Júlia resolve atacar o peão das negras com uma cravadura, né? Uma artimanha tática. Seguiu a partida com bispo D6, bispo F2, tirou o bispo de D4 e as negras jogou torre C8. Um lance lógico e também bem natural, colocando a torre, né, na coluna semi-aberta, bem tranquilo. Aqui existem alguns lances, né? O lance foi jogar torre C8. A Alenka, né, Patkova, poderia jogar, por exemplo, bispo G4. Esse lance poderia ser jogado, aí seguiria uma variante possível, jogaria cavalo D5, bispo, cavalo toma cavalo, dama toma bispo, cavalo F4, dama G7 e roque, com chance para os dois lados, né? Aqui, nessa variante, a Júlia estaria melhor, por quê? Porque ela tem um par de bispo e o rei das negras está um pouco mais exposto em comparação ao rei das brancas, tá? A partida seguiria normalmente, com chance para os dois lados, mas uma leve vantagem para a Júlia, tá bom? Uma outra possibilidade, e mais perigosa aqui, seria, em vez de tomar de bispo, cavalo G4. Esse lance é perigoso. Uma possibilidade seria, ó, bispo E1. Se as negras rocam, a Júlia jogaria dama D3 e ganhando uma peça. Ou bispo de D6, ou bispo de D7 com a dama branca. Tá vendo? Então tomar de cavalo seria perigoso. Uma outra possibilidade, mesmo tomando de cavalo, bispo E1, né? Em vez de jogar, por exemplo, roque, se rocasse grande as negras, aí seguiria cavalo D5, aproveitando que o cavalo saiu do controle de D5, dama C6 e torre D3, com vantagem decisiva para as brancas. Poderia seguir rei B8, tirando da coluna C, torre C3, damas A4 e torre C4 ganhando a dama. Tá certo? Então, observa que esse peão de G4 é um peão envenenado. Se você toma tanto de bispo quanto de cavalo, as negras ficam numa posição difícil, perdedora ou com pequena vantagem para as brancas. Tá certo? Então a Júlia deixa esse peão como uma isca. Só que a Alenka não aceita o peão, joga a torre C8. Segue a partida com dama D3, atacando o bispo, cavalo G4, ataca o bispo de F2, bispo G3, bispo C5, cavalo D5. Quando as negras tomam esse peão aqui de G4, um dos principais problemas para as negras são dois. Fica em atraso no desenvolvimento, as negras ficam atrasadas em desenvolvimento e principalmente esse cavalo de D5, né? Esse ponto de D5 para o cavalo. Tá? Então é muito perigoso tomar peões em detrimento do desenvolvimento, né? O rei ainda está no centro e a posição ainda está praticamente aberta, a coluna D aberta e as peças desenvolvidas. Segue a partida com dama C6, bispo H3 já atacando o cavalo, dama H6 cheque e a Júlia joga bispo F4. A Júlia é interessante que a Júlia tem muitos recursos táticos, né? Ela tem muitas artimanhas táticas. Um lance natural, quando a Alenka Patkova joga dama H6, seria tirar o rei, né? Para B1. Só que a Júlia
que ela faz? Ela resolve problemas, a gente está percebendo, com recursos táticos, né? Esse é mais um, já aconteceu na partida, e agora com a dama G3 e agora com o bispo F4, né? Resolvendo um problema com recursos táticos. Aqui, galera, as negras jogou dama C6. Fala, Renato, por que não toma o bispo, né? Aí seria vantagem decisiva para as brancas. As brancas jogaria cavalo F6 cheque, cavalo toma, bispo D7, rei F8 e bispo captura a torre, ganhando uma qualidade e com vantagem decisiva para as brancas. Tá certo? Então por isso que as negras não entrou nessa linha quando jogou bispo F4, em vez de tomar o bispo, porque entraria nessa variante, jogou dama C6. Aqui é interessante, galera, a partida aqui, as negras, né, tem um peão de vantagem. Só que as peças das negras estão muito descoordenadas, ó. O rei ainda está no centro, tá vendo? O cavalo em G4 está sendo atacado pelo bispo. O cavalo das brancas está numa excelente posição. A dama e a torre, ó, faz uma excelente pressão na coluna D. Então, assim, embora as negras estejam com o peão de vantagem, tem muitos problemas para resolver, principalmente problemas de desenvolvimento. Segue a partida com bispo toma, bispo F5. Aqui as negras jogaram F6, um lance natural e lógico. Por quê? Porque o bispo tá atacando o ponto de G7. Tá vendo? Uma continuação possível, né? A partida seguiu com F6. Uma continuação possível seria bispo D1 por parte das negras. A Júlia jogaria torre D1. Aí jogaria roque, né? Jogaria roque aqui. B4. O bispo não pode sair para uma diagonal, por exemplo, em A7, porque jogaria cavalo E7. Aí as negras jogariam torre de F8. As brancas jogariam bispo B2, torre bispo F8 e torre G1, com uma forte iniciativa da Júlia na ala do rei, tá certo? Mas aqui nessa variante, nessa situação aqui teria chance para os dois lados, tá certo? A Júlia teria uma forte iniciativa na ala do rei, em contraposição, as negras jogariam, ó, na coluna C, tá certo? Então aqui estaria um jogo equilibrado com chance para os dois lados. Só que nessa partida, a Lenka, em vez de jogar, a Júlia jogou bispo E4, jogar bispo D4, bispo D1, entrando nessa variante, a Lenka joga F6, tá certo? A Júlia joga dama G3. Mais uma vez na partida, né? A Júlia sempre resolvendo os problemas da posição com recursos táticos, né? Então, em vez, ó, de tirar o bispo, que seria uma jogada natural, né? Por exemplo, o bispo C3, ela contra-ataca o bispo das negras com dama G3, atacando o bispo. Aqui foi jogado bispo D6. Um lance bom aqui para as negras seria tomar, roque, dama G2 e torre F7, com partida igual e chance para os dois lados, tá? Porque já teria rocado e as peças das negras estariam melhores coordenadas, ó, o rei, o bispo e principalmente o rei em segurança. Então essa aqui seria uma continuação boa para as negras. Só que a Lenka preferiu jogar bispo D6 e a partir desse momento as negras começam a ter dificuldade. Por quê, Renato? Muito simples. O principal problema das negras nessa partida foi o atraso do desenvolvimento, principalmente a falta do roque. As negras começaram a jogar com muitas peças e feriu um dos princípios da abertura, que é você colocar o rei em segurança. Tá? Então, a partir desse momento, as negras começam a ter dificuldade.
A Alenka jogou bispo D6 e a Júlia jogou torre D2. Se a Júlia, por exemplo, toma o bispo, tá caindo o quê? A torre das brancas, tá vendo? Tá caindo a torre em D1. Beleza? Então seguiu a partida torre D2, tirando a torre da ameaça do bispo e ao mesmo tempo, galera, defendendo o que? O checkmate, ó. As negras estariam dando checkmate. Então torre D2 tira a ameaça do bispo e a torre defende o checkmate. As negras jogou bispo toma, dama toma. E agora, galera, por exemplo, as negras não podem rocar, porque senão seguiria cavalo E7 e o cavalo atacaria o rei e a dama. Então seguiu a partida bispo toma, dama toma. E a dama está atacando o ponto de G7. E não pode rocar as negras. Então olha só a posição. A posição materialmente, você está igual materialmente, né? Tem 5 peões para cada lado e as peças estão iguais. Só que as brancas aqui já tem uma vantagem muito grande, galera. Por quê? O rei das negras está no centro, o cavalo está numa excelente casa e a coluna D está aberta, já ocupado pela torre das brancas. Então as brancas já tem uma grande vantagem nessa posição, vantagem posicional. Segue a partida com G6, atacando e defendendo o peão. E a Júlia faz um lance óbvio, né? Fortaleceu e dobrou na coluna D aberta. Torre F8, cavalo B4, praticamente liquidando a partida. O cavalo, galera, está atacando a dama. Para onde vai a dama? A dama não pode jogar, por exemplo, ó, dama B6, porque a torre está caindo. A dama captura a torre. Tá certo? Então, o que vai jogar as negras nessa posição? Se joga, por exemplo, dama C7, a Júlia jogaria dama E6, dama E7 e dama captura a torre com vantagem decisiva, ganhando uma peça, né? Ganhando uma torre, liquidando a partida. Então, o que as negras vão jogar? Cavalo B4. A partida acaba aqui, né? A partida segue, as negras não abandonam, mas com vantagem decisiva para as brancas. A dama das negras não pode sair. Qualquer casa que ela for, ou vai perder a torre, ou vai perder a torre lá na frente, né? Posteriormente. Então, a vantagem aqui já é decisiva. Tá certo? Aproveitando que o rei do centro das negras e a forte pressão, ó, das torres na coluna aberta. Tá certo? Seguiu F5, porque não tem solução mais para as negras. Cavalo toma, bispo B2. Por que não toma dama, né? Você fala, Renato, por que não toma peão, toma dama? Porque jogaria cavalo A5, ganhando uma peça inteira, tá certo? Aí segue com cavalo toma dama, bispo B2 na partida, seguiu a partida, né? Rei B2, peão toma cavalo, torre D8, rei F7. A Alenka aqui poderia jogar torre toma, rei F7, uma possibilidade, né? Rei F7, cavalo E7, rei E7, toma e toma. Se entra nessa possibilidade, a Júlia ganharia a partida facilmente, com uma peça a mais. Só que na partida seguiu, né? Cavalo B4, F5, cavalo toma dama, bispo B2, rei B2, peão toma cavalo, dama, torre D7, poderia tomar a torre, né, as negras, só que as negras preferiram jogar torre F7, a Júlia jogou torre F1, rei E7, torre captura torre captura cavalo, e a Júlia joga E5 e a partida acaba, as negras abandonam. Abandona por quê, Renato? Porque as brancas têm uma torre a mais. No caso aqui, a Alenka Pentkova abandona a partida nesse momento. Tá certo? Então é isso, galera. Eu trouxe uma partida aí para mostrar para vocês a revelação do xadrez feminina, a Júlia Boredo, com vários resultados fantásticos, atual campeã brasileira e mestre internacional de xadrez. Tá certo? Um título que ela conquistou em 2022.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da partida. Deixe seu like e valeu. Até a próxima. Tchau.